Marcos apresenta Jesus Cristo. O nome dele é João Marcos, filho de Maria, primo de Barnabé. O evangelista Marcos era natural de Jerusalém. Foi Pedro quem anunciou o evangelho na capital da Judéia. Com sua espontaneidade, ele conquistou o jovem Marcos. Pedro foi um instrumento de Deus na conversão do autor do segundo evangelho. Por isso ele é chamado de meu filho na carta do apóstolo. De Jerusalém, Pedro foi a Roma. E lá morreu, condenado à morte pelo imperador Nero. A última ceia de Jesus com os apóstolos foi realizada na casa da família de Marcos. Era lá também que os primeiros cristãos se reuniam. Acredita-se que foi na casa de sua mãe que os discípulos realizaram o cenáculo, onde receberam a força do Espírito Santo, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro conhecia muito bem João Marcos. Eles viajavam sempre juntos. E muitas vezes ouvia o apóstolo contar histórias de Jesus, e elas ficavam guardadas, bem vivas na sua memória. Quando Pedro foi condenado à morte, o jovem evangelista escreveu estas histórias de Pedro, para que elas não se perdessem. A relação que Marcos fez das memórias de Pedro com Jesus foi o primeiro evangelho escrito. É, portanto, a primeira narração da vida de Cristo, seus companheiros e sua boa nova. Ao contrário de Mateus, Marcos nunca tentou provar certas revelações e profecias a respeito de Jesus. O seu objetivo sempre foi narrar os fatos da vida do Mestre, porque os atos ensinaram mais do que suas palavras. Marcos prova: Jesus é o Filho de Deus. Ele mostra tudo aquilo que o Senhor realizou durante a sua breve passagem pelo mundo. E como Jesus transformou a face da terra. No Evangelho de Marcos, a rejeição a Jesus Cristo é o maior pecado, a raiz de todos os males. Todo aquele que ouve o Evangelho tem obrigação de aceitar Jesus como Salvador ou assumir as consequências dessa rejeição. O povo no tempo de Jesus escolheu, e o povo em nossos dias também pode escolher. Essa presença maravilhosa que se irradia dos Evangelhos deve ser apenas admirada. Essa voz que ressoa no mundo há 2000 anos é para ser ouvida apenas como se fosse a palavra de um líder talentoso? Qual é o lugar de Jesus na sua casa? Quem é Jesus para você? O Evangelho de Marcos exige uma resposta.
A missão de João Batista. As profecias já estavam se cumprindo. No livro de Isaías, o Senhor disse: Este mensageiro vai à sua frente, vai preparar o seu caminho. Ele prega no deserto. Convertam-se, mudem de vida, estejam prontos para receber o Senhor. O nome deste mensageiro é João Batista. Ele apareceu no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados como prova da sua decisão, abandonar o pecado e pedir o perdão de Deus. Os moradores da região da Judéia iam para o deserto. Eles queriam ouvir a mensagem de João Batista. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Vocês podem esperar. Depois de mim vem um homem muito mais importante do que eu. Tão importante que, sinceramente, eu não mereço nem me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizá-los com o Espírito Santo de Deus. Este homem que João Batista anunciou com tanto amor, dedicação e respeito é Jesus. O batismo de João não era exatamente aquele praticado pelos apóstolos e pelas igrejas cristãs até os nossos dias. O que o profeta fazia nas águas do Rio Jordão era apenas um sinal de conversão, um gesto de ligação do Velho ao Novo Testamento. As pessoas, ao se batizarem, expressavam o desejo de mudar de vida. Estavam se preparando espiritualmente para a chegada do Filho de Deus. Por isso que João dizia: Eu batizo apenas com água. Um dos momentos mais emocionantes do Novo Testamento é o encontro de João Batista com seu primo Jesus. João estava batizando as pessoas normalmente nas águas do grande rio. De repente sentiu algo estranho. Alguém se destacava no meio da multidão. Era Jesus que estava chegando. Ele caminhou rumo à água mais profunda, onde João estava. João, eu também quero ser batizado. E eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Concorde comigo, João. Assim faremos tudo o que Deus quer. Depois do batismo, quando o mestre saía das águas, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Uma voz forte veio lá do céu: Jesus, você é o meu filho amado. Você me dá muita alegria. Em seguida,
o Espírito Santo levou Jesus para fazer um retiro espiritual no deserto. Durante 40 dias ele permaneceu sozinho, orando e jejuando. Havia muitas feras ali, mas os anjos de Deus o protegiam. Satanás, o anjo da maldade, foi desafiar o Filho de Deus.